Pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o professor Benevides e hoje eu vou resolver uma questão de matemática que caiu na prova do Enem em 2022. Então, aquela sugestão de sempre, né? Ler com muita atenção o enunciado para entender o que está sendo pedido, né? E essa questão, além do enunciado, ela vai exigir um certo conhecimento aqui de matemática. Vamos a ela. Uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Usando uma receita base de massa, ela prepara uma porção com a qual ela consegue preparar 50 docinhos maciços de formato esférico com 2 centímetros de diâmetro. Um cliente encomenda 150 desses docinhos, mas pede que cada um tenha formato esférico com 4 centímetros de diâmetro. A cozinheira pretende preparar o número exato de porções da receita base de massa necessário para produzir os docinhos dessa encomenda. Quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender esse cliente? Então vamos lá. Bom, a receita base faz 50 docinhos, o cliente quer 150, só aí já são 3 vezes mais, né? Só que o problema aqui é que em vez de 2 centímetros de diâmetro do docinho, ele quer o docinho com o dobro do diâmetro. Só que essa relação não é direta. E aqui a gente vai ter que calcular, porque o docinho ele tem um formato esférico, né? Então a gente tem que calcular o volume dessa esfera para poder relacionar a quantidade de massa. E para isso eu preciso ter estudado um pouquinho de matemática e saber que o volume de uma esfera vai ser igual a 4 terços de π vezes o raio dessa esfera ao cubo. Então isso aqui, pessoal, se você não soubesse essa fórmula lá no Enem, você não ia ter jeito, você ia ter que chutar aqui a resposta, né? Para resolver essa questão, a gente é obrigado a conhecer essa fórmula do volume de uma esfera. Então, sabendo a fórmula, vamos calcular aqui. Para a esfera 1, eu vou chamar de esfera 1 aquela que tem 2 centímetros de diâmetro. Lembrando que se eu tenho numa esfera um diâmetro de 2 centímetros, o raio vai ser a metade. É a metade do diâmetro. Então, esse raio vai ser de 1 centímetro. Então, o volume da esfera 1, do docinho 1, vai ser igual a 4π, 4 terços de π, vezes 1 ao cubo. Isso é igual a 4 terços de π. Esse é o volume do docinho 1. Vamos ver qual é o volume do docinho 2. Vai ser igual a 4 terços de π vezes o raio do docinho 2. Bom, esse docinho 2 tem 4 centímetros de diâmetro, né? O raio é a metade do diâmetro. Então ele vai ser 2 centímetros, né? É 2 ao cubo. Então ele vai ser 4 π sobre 3 vezes, quanto é 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, vendo a relação entre essas duas esferas aqui, eu vou ver que a esfera 2 dividido pela esfera 1, o docinho 1, para ver quantas vezes ela é maior do que a outra, vai ser igual a 4π dividido por 3 vezes 8,
dividido por 4π dividido por 3. 4π sobre 3 é igual a 4π sobre 3. Então eu sei que esse volume aqui vai ser 8 vezes maior. Então eu vou gastar 8 vezes mais massa para fazer o docinho 2 com 4 centímetros de diâmetro do que eu gastava para fazer o docinho com 2 centímetros de diâmetro, né? Então a quantidade de massa para eu fazer esses doces maiores é 8 vezes maior do que a que eu gastava antes. Só que o problema não para por aí, porque eu tenho aqui o seguinte: se fosse só isso, a resposta seria 8. Porém, ao invés de 50 docinhos, ele pede o triplo disso. Então, além de gastar 8 vezes mais por causa do tamanho do docinho, eu tenho que multiplicar por 3, porque ele me pede o triplo da quantidade de docinhos, né? E aí eu sei que 8 vezes 3 é igual a 24. Então, quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender esse cliente? 24. Alternativa E. Então, pessoal, a gente vê por essa questão aqui que, além de prestar atenção, além de tudo, a gente deve ter os conhecimentos de matemática aí, a gente deve ter estudado para conseguir fazer a prova do Enem, né? Porque senão, no meio daquelas mais fáceis, a gente vê questões desse tipo, em que vocês sabem que questões em que é exigido mais conhecimento, o peso dado a ela é maior, né? Então, se preparem, pessoal. Obrigado por assistirem ao vídeo. Se tiverem alguma dúvida, mande pelos comentários. Colaborem com o canal se inscrevendo, dando like e deixando comentários e sugestões. Até o próximo.